Bem, amigos, hoje quero falar a vocês sobre um tema de fé. Quando a fé parece fraca. Toda vez no meio do ano eu trago alguns sermões para vocês sobre perseverança, porque eu vejo que alguns irmãos acabam fraquejando no meio do ano daquilo que eles prometeram fazer no começo do ano. Então, alguns prometeram ali emagrecer, outros prometeram exercício físico, outros prometeram melhorar o seu inglês, melhorar suas coisas, mas chega na metade do ano, o irmão ainda não fez aquilo que ele havia colocado. Eu tenho aqui um schedule que eu tenho que fazer, e eu coloquei grudado aqui na minha parede para eu poder visualizar o meu futuro. E é um fato que muitas pessoas acabam esfriando, esfriando na fé. Também percebo aqui, hoje temos 40 pessoas e alguns já não estão aqui no meio de nós. Por isso faz-se necessário com que você seja perseverante em estar buscando a presença do Senhor a cada manhã. Em você ser perseverante, estar buscando Deus e não tirar férias de Jesus, certo? Sabendo disso, quando a fé parece fraca, o irmão ele não consegue ter vitórias. E o texto básico que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Marcos capítulo 9, versículo 24. O texto começa dizendo o seguinte, Marcos capítulo 9, versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz para você sobre esse tema de fé e perseverança. E imediatamente Marcos capítulo 9, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais retorne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Perceba que o pai aqui faz um pedido a Jesus Cristo. Eu acredito no que o senhor está falando, mas eu peço que o senhor me ajude a ter fé, porque ele tinha falta de fé ali. Será que este não é o caso seu? Será que este não é o caso de muitos que falta-nos fé para recebermos a porção da graça que a gente tanto quer? Bem, a fé, ela precisa, amigos, ser alimentada a cada instante. E eu vou mostrar a vocês aqui o porquê que você precisa ser perseverante no Goal Six, o porquê que você precisa ser perseverante nas coisas que você havia falado. É preciso ter essa fé alimentada a cada instante. Porém, mas também é preciso que você exercite e crie ali força semelhante a um músculo que depende de alimento. Vir ao Goal Six é como se você estivesse criando um músculo de fé, é como se você estivesse se exercitando todo dia, é como se você estivesse buscando alimento todo dia. Mas se você não fizer esse exercício de fé, se você não fizer essa busca diária, apenas você vai engordar na fé. Alguns chegam aqui e ficam sentados ouvindo o Goal Six, já está meio que no automático ali, coloca para ouvir o Goal Six, mas a cabeça do irmão não está em buscar a verdade presente, não está em buscar a palavra do Senhor, ele está envolto em um monte de outras coisas. Por isso, alguns acabam somente engordando, ficando ali flácidos e fracos na fé. É um fato de que, diante dessa situação que eu estou propondo a vocês aqui, falando, os discípulos não souberam exercitar a fé. E por isso esse verso bíblico que lemos no começo vem à tona. Jesus precisou repreender a incredulidade dos seus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 19, que nós lemos aqui. O Marcos capítulo 9, versículo 19, vem falando sobre essa incredulidade deles. Veja como a palavra diz. Então, Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vocês me farão sofrer? Vejam que o texto fala que Cristo estava ali repreendendo eles. Por quê? Porque era uma galera que estava ali, mas o seu coração não estava na fé desenvolvida em Cristo.
É um homem que reconheceu a sua fraqueza, este que aqui está falando, mas ele passou a crer e recebeu esse milagre da criança aqui. Isso está mostrando a fé, e ela não é uma posição ou uma palavra. A fé, ela é algo sobrenatural que você precisa buscar. E se você não buscar, você não encontra. Aquele que bate, como é que o texto bíblico diz? Vai ter a porta aberta. Aquele que busca, como é que o texto bíblico diz? Vai encontrar. Então é importante que você esteja buscando a presença do Senhor. É importante que você, e eu já disse a vocês como é que vocês fazem para buscar a presença de Deus? Como é que vocês fazem para se manterem firmes? Tem que colocar outros. Sabe, eu falar esse tipo de coisa não é porque eu quero o Gol Six aqui cheio de pessoas. Não é só por isso. Mas também é que quando você coloca uma pessoa aqui, você acaba se sentindo compelido e obrigado a também estar. Por quê? Porque fulano que você chamou, Beltrano, seu parente, ou outro irmão que você chamou está ali, então você tem que estar junto. Lembra que eu falei a vocês que uma das formas de você dar certo é você dizendo aos outros que você irá fazer aquilo, que é justamente o que eu faço para me manter firme no Goal Six, dizendo a todo mundo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou retroalimentando essa força. É sabido que para que você tenha a fé fortalecida, porque quando a fé parece ser fraca, você precisa fazer algumas coisas. Hoje eu quero mostrar a você, ensinar a você que quando sua fé estiver fraca, você precisa fazer alguns atos para que você fortaleça a sua fé. E a gente vai aprender através do texto bíblico aqui algumas coisas que vão nos ajudar no fortalecimento da fé. Dentre elas, primeira, buscar fé na palavra de Deus. Olha, tem que estudar, tem que buscar a palavra de Deus, tem que estar no Goal Six, tem que estar buscando a presença do Senhor. Ontem eu saí com os meninos, eu, a Débora, nós fomos ao parque e fomos pedalar, né, de bicicleta e tudo. Mas chegou um determinado momento que o Pedro estava cansado. Pedro estava cansado lá e eu falei, Pedro estava disputando, na realidade, com o Eduardo. E a bicicleta do Eduardo era mais fraca, menorzinha, e o Eduardo perdia para o Pedro, que a bicicleta do Pedro era maior e a rotação era maior. Mas o Pedro tinha que fazer mais força, porque a rotação dela era maior, não era de marcha. Com isso, chegou determinado momento, o Pedro já tinha esgotado a energia dele. E eu falei assim, eu olhei assim, falei, ó, acho que caiu a pressão do Pedro. Não é possível que o Pedro esteja cansado assim. E o negócio era meio plano, não era nem tanto íngreme, tinha umas partes íngremes, mas era meio plano. Bem, eu cheguei com o Pedro e falei, Pedro, a fé cristã é assim. Você às vezes está fraco, mas você precisa ser perseverante até nós chegarmos e entregarmos a bicicleta lá na loja de bicicletas. Então você tem que continuar. Não, porque eu tô cansado, não sei o quê. Aí teve um momento que eu tive que empurrar ele. Eu falei, não, fica aqui na minha frente. Aí eu coloquei a mão e fui levando ele. Mas eu estava ensinando a ele o fato de ser perseverante, de chegar até o final. Porque o que acontece? Alguns irmãos não são perseverantes e não chegarão até o final, e eles vão estar caindo ao longo do ano. Aqui do Goal Six, eles vão estar caindo das promessas que eles mesmos fizeram no começo do ano. Buscar a palavra de Deus, buscar fé na palavra de Deus, toda a nossa fé e as nossas orações, elas devem ter base bíblica. Por isso, eu trago vocês, e vocês devem ter visto, boa parte dos meus sermões eu preencho com textos bíblicos para quê? Para trazer você de volta à palavra. Veja que tudo o que a palavra de Deus diz, em contrapartida com o que o mundo diz. Você olha a palavra de Deus e você percebe que o que ela prega, muitas das vezes, vai de encontro, né, com o que a palavra diz. O mundo fala uma coisa, a palavra fala outra. E por isso a importância de você resistir aos pensamentos maus nos primeiros momentos. Talvez o inimigo mande algumas setas de pensamentos maus, de pensamentos de que você não vai vencer, de que você não vai conseguir. Tenha a certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Como é que eu faço isso? Quando eu estudo as Escrituras. Inclui coisas que você pede, por exemplo, e que você está esperando na fé que elas aconteçam. Tem coisas que você está pedindo para Deus e ainda não aconteceu. Então você precisa ter perseverança.
Você precisa buscar energia. Onde é que eu busco energia? Na palavra de Deus. Não podemos crer além da palavra de Deus. Por quê? Veja o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem por onde? Pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por onde, irmãos? Pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Mas se o irmão não busca a palavra de Deus, então a sua fé vai começar a estar arrasada. E a fé vem por onde? Pelo ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que estar em ambientes em que a palavra de Deus esteja sobre você. Porque é assim que as coisas vão começar a mudar e você vai começar a ter mais força. A falta de conhecimento da palavra de Deus, o fato de você acabar não buscando a presença do Senhor, não buscando, não estudando a palavra de Deus, vai fazer com que você se torne anêmico. Agora de manhã, a Débora foi fazer um exame de sangue. E eu acho que a Débora tá com anemia. Eu olhei e tudo, falei, Débora, seu olho tá um pouco amarelo e tudo, mas é o que eu tô achando, né? Vamos fazer o exame para ver. E eu falei para ela, olha, se tu tiver, já tem que fazer. Aí eu já preparei alguns sucos para ela, beterraba, algumas coisas para dar um ânimo, um vigor a ela e ver algumas outras coisas que o médico vai passar, algum sulfato ferroso, não sei, algo desse tipo, que eu julgo que o médico vai passar para ela. E eu vejo que ela está um pouco mais fraca. Sabe, irmãos, assim também funciona a fé, como funciona o corpo humano. As escrituras mostram que tem muito crente que, por não ter conhecimento da palavra de Deus, fica anêmico espiritual. Tem muito crente que é anêmico. A gente fala, mostra, mas o irmão não tem força. Ai, pastor, eu não tenho força com meu filho. Eu não tenho força com essas questões que eu estou enfrentando em casa. Pastor, eu não tenho força, pastor, com minha família, que eu estou enfrentando um problema que o senhor não sabe. Eu não tenho força, pastor. Será que este não é o fato de você estar anêmico espiritual? Será que você não é um anêmico espiritual? Pois o único alimento que eu proponho aqui, que vai te fortalecer, o único alimento que Deus deu para o seu povo é a palavra. Eu quero que você volte a estudar a palavra. Qual foi a última vez que você estudou a palavra? Qual foi a última vez que você fez o ano bíblico? Se você não fez essas coisas com pouco tempo, tome muito cuidado, porque é possível que você esteja anêmico, espiritualmente falando. Bem, por isso muitos cristãos não têm ânimo e estão sendo desnutridos, estão ficando desnutridos, porque não buscam a palavra. Talvez esse seja o caso de você conhecer algum jovem. Eu falo isso daqui, irmãos, porque uma vez eu disse a vocês aqui no Gol Six que o jovem precisa, falando com meus desbravadores, que o jovem precisa ser igual ao bambu. Bambu indiano, ele leva 7 anos para ter uma vida adulta. 6 anos ele cava para baixo. Ele fica mais ou menos com 1,5 m, 2 metros. No sétimo ano, o bambu espicha. Porém, o mesmo tanto que você vê quando você vê o pé de bambu, o mesmo tanto que tem para cima, tem para baixo. Só que o que tem para baixo é raiz. Então você vê um bambu bem alto, tem bambu também para baixo. Você precisa estar enfincado na palavra de Deus, senão você vai ficar desanimado. Tem muito cristão que não tem ânimo. Tem muito cristão que está desanimado. E está desanimado por quê? Porque o cara está destruído. Porque o camarada não busca a força na palavra. É um fato que a palavra de Deus ela é a fonte de fé para o crente. E por isso eu proponho a você, agora no meio do ano, que você reveja o que você propôs no começo do ano sobre sua própria vida. Se de fato você já alcançou aquilo que você havia proposto e se de fato você está no rumo de alcançar o que você tinha proposto ou se você já deixou para trás. A perseverança vai te ajudar nisso. Por isso a importância de ter ânimo. Se o crente não tem ânimo, é porque ele está fraco no estudo da palavra, ele está fraco na busca da palavra. Há um segundo aspecto dentro desse texto que eu quero abordar com você. É preciso também que você, para ter uma fé fortalecida, se arrependa ali, se arrependa também dos seus pecados.
Se o camarada andar nesse mundo sem se arrepender dos pecados, então você está carregando um peso enorme. É um fato de que é preciso você tirar o peso do pecado dos seus ombros. Como é que a palavra de Deus diz? Reconhecer que você é um pecador. Mas o cara não reconhece cada dia. Ele sabe assim, não, eu sou pecador e tal, todo mundo peca e tudo. Mas muitos não reconhecem de fato que são pecadores. E se não reconhecem que são pecadores, eles não tomam medidas para poder corrigir isso. Ah, o irmão não lê a palavra, é porque talvez ele não reconheça que é pecador. O irmão não busca a presença de Deus, é porque talvez ele não reconheça que sua vida está em pecado. É por isso que ele continua levando a vida tranquilo. Sabe, irmãos, arrepender-se do pecado é um dos itens que você precisa ter. Reconhecer que você é pecador. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. Olha só, se nós nos julgássemos, nós de fato nos seríamos ali julgados improcedentes. É o que diz Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 31. O perdão vem através do arrependimento. Eu sei que esses são temas básicos, mas vez após outra eu preciso tratar desses temas aqui no Goal Six. Porque eu percebo que algumas pessoas acabam se afastando do Goal Six, outras pessoas acabam não estudando a palavra do Senhor, outras pessoas acabam esfriando na fé. É um fato, querido, de que arrepender do pecado só acontece através do perdão. E o pecado, ele é a fonte de toda a fraqueza que luta contra a sua fé, te afastando de Deus, como diz Romanos capítulo 23, capítulo 3, versículo 23. É um fato de que você vai ter uma fé definhada, você vai ter uma fé mais fraca se o pecado ficar batendo à sua porta, vilipendiando você e tirando sua força. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, ou melhor dizendo, em Romanos, capítulo 3, versículo. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz o seguinte: 23, no 21, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça. Então, só tem como se fortalecer se houver perdão. Se não perdoar o teu próximo, se não perdoar a ti mesmo, você corre sérios riscos de não ter força vital para enfrentar o pecado e sua fé vai começar a definhar. Então, se corrija antes que Deus faça isso. Eu quero que você corrija a sua vida antes que o Senhor deixe com que algumas maldições caiam na sua vida, porque você está fraco. Existem algumas permissões de maldições e de coisas que acontecem na vida do crente, porque o crente está abandonando as coisas do Senhor. O crente não está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, o crente não está tendo blindagem da oração, o crente não está num ambiente seguro, o crente está fazendo coisas que Deus desaprova. Então, se isso estiver acontecendo com você ou com alguém que você conheça, é pelo fato do irmão não se arrepender e não voltar ao aprisco do Senhor. E por isso que algumas desgraças acontecem no meio do povo de Deus. Não porque Deus queira, não porque Deus não possa impedir algumas desgraças de acontecer na sua vida. Algumas desgraças acontecem porque você mesmo abandona a blindagem do céu, como aconteceu com o caso de Israel, e você vê a história deles, uma história de abandono e de volta ao Senhor. É um fato de que não é preciso, não pode, não se demorar em fazer isso. Quando você ouvir essa mensagem que estou propondo a você, não se demore em voltar às coisas do Senhor. Não se demore em buscar mais da sua face e da sua presença. Não se demore em fazer a vontade de Deus. E por isso, quando você se arrepende dos seus pecados, e eu proponho a você para uma fórmula de fortalecer sua fé, arrepender do seu pecado, comece a acreditar na santidade de Deus, reconhecendo que você é pecador diante de um Deus santo. Comece a buscar a presença do Senhor, como você está fazendo aqui no Go Six, mas eu quero que você faça mais ainda, que você volte à palavra de Deus. Porque tem gente que passa o ano inteiro e não lê a palavra do Senhor, não faz o seu ano bíblico.
É um fato. Nós e a profetisa propõe a escola sabatina como uma metodologia de contracultura. Ela quer que as pessoas vão para a escola sabatina para serem treinadas a pregar o evangelho. Dizem que a escola sabatina é o coração da igreja. O coração da igreja está morto, tá? Não está nem batendo direito. O cara não estuda, o cara não tá lá. Ele só espera receber. É um papa-sermão, mas ele mesmo não é proativo. Por isso, o pecado é o que enfraquece a sua fé. Se você estiver vivendo em pecado, então já sei, você está muito fraco na fé. Se você não conseguir combater o pecado, você não vai conseguir crescer na fé. Eu proponho a você buscar a palavra de Deus, como era o caso do autor bíblico aqui, arrepender-se do pecado. Mas mais do que isso, eu também quero que você resista a algumas dúvidas que vêm à sua mente. O inimigo mandará sim algumas dúvidas. Será que eu tenho que estar aqui no Gol Six? Será que eu tenho que fazer algumas coisas? Será que eu tenho que realmente fazer isso que está sendo falado aqui? Eu tenho tanta coisa para fazer. Pastor, o senhor não sabe, eu sou líder da igreja. Eu trabalho na igreja. Eu tenho tanta coisa. Às vezes eu sinto que nós que somos de dentro da casa temos uma dificuldade, às vezes, maior do que aqueles que são de fora da casa. A nossa fé, às vezes, pelo fato de eu sou pastor, não preciso estudar a Bíblia, porque eu todo dia estou trabalhando com isso. Eu tenho que estudar a Bíblia para eu crescer, para eu aprender do que Deus quer. Eu sou líder da igreja, eu trabalho numa instituição adventista, eu faço alguma coisa e você parece que, ao viver nesse ambiente, você já está blindado. Você tem que ter a sua busca. Sabe, existem sistemas. E nos sistemas, eu já falei para vocês que você acaba trabalhando para alguma pessoa dentro desse sistema, dentro do sistema de alguém. Eu proponho, à luz do que Olavo declara, de que você precisa criar o seu próprio sistema. Eu crio alguns sistemas meus aqui para que eu possa corrigir algumas rotas na minha vida. Eu possa corrigir algumas coisas no meu distrito. Eu possa corrigir algumas coisas na minha família. Então você precisa criar um sistema. E eu proponho, à luz do que o texto bíblico diz, resistir às dúvidas como uma fórmula de criar um sistema para que você vença. Tenha, querido irmão, certeza de que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus seja permitida na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, assim declaram. Você tem que ter claro isso de que não posso ter dúvida, querido irmão, de que as promessas de Deus vão se cumprir em minha vida. O irmão tem dúvida? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem dúvida? Não vai acontecer, eu já sei. Então, volte-se, peça com fé, em nada duvidando, como diz Tiago, capítulo 5, capítulo 1, versículo de 5 ao 7. Peça a Deus em nada duvidando, e Deus dará a você, crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence, como diz Marcos, capítulo 11, versículo 24. É preciso buscar ao Senhor, é preciso manter a fé, é preciso ter mais do Senhor, crendo, olha, vai dar certo. O Senhor está comigo. Como é que eu faço isso daí? Quando eu volto para a palavra, eu fortaleço minha fé. Eu sei que o Senhor está a nos guiar. Permaneça, querido irmão, inabalável e não fique vacilando. Por isso eu quero que você chame mais pessoas ao Go Six, para que você também permaneça na presença do Senhor. Veja o que a palavra diz. Combatendo o bom combate, diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ele combateu o bom combate, ele resistiu até o final. Ele permaneceu firme ali, entregando a sua fraqueza diante de Deus, sabendo que, olha o que a palavra de Deus diz: se o coração nos acusar, temos confiança em Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 21. Quando o inimigo vier vilipendiar você, você vai permanecer firme porque você confia no Senhor, porque você está diante dele, porque você está buscando a sua presença, porque a palavra é um firme fundamento, uma firme solidez para você, porque você está gravado na palavra e você não está enfincado em outras coisas. É por isso a importância de resistir ao diabo, resistir às dúvidas que ele manda para você. Eu ainda falo mais a vocês ao declarar
que, apesar de ser atacado por dúvidas na sua própria mente, você precisa crer de todo o coração, porque o milagre ele só acontece para aquele que tem fé, como era o caso desse menino. O milagre só aconteceu porque foi exercitada a fé e ele fez esse pedido: Senhor, dai-me mais fé. Não, se não duvidares no teu coração, diz Marcos capítulo 11, versículo 23. Vai acontecer o milagre se o quê? Se não duvidares no teu coração. Veja que há um autor que declara e ensina que se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Eu certa vez falei para o Pedro aqui, para os meninos, eu instalei na cabeça deles que às vezes o Pedro fica com medo. Eu tenho medo disso aqui, disso aqui. Aí eu falei para eles, olha, toda vez que você tiver medo, é um medo que tem medo da gente. E aí, quando eles estão com medo de alguma coisa, já gravou na cabeça aqui, o Pedro fala, tô com medo, aí o Eduardo fala, é o medo que tem medo da gente, né, papai? É um medo que tem medo da gente. E você precisa forçar algumas coisas espirituais na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da sua fé. Não duvide, querido irmão, das suas coisas do Senhor, mas duvide das suas dúvidas. Será que elas estão certas? Deus não pode fazer algumas coisas? Creia na palavra de Deus. A dúvida não vem de Deus, mas a fé, sim. E por isso você precisa fortalecer sua fé. Amanhã eu estarei falando sobre algumas formas de você identificar o mal na sua casa. Algumas formas de você ter um olhar a longo alcance. Hoje eu falei a vocês com um preparatório para uma base. Por isso, disse a vocês que, para que você que tem a fé fraca e precisa fortalecer, é necessário buscar a palavra de Deus, é necessário arrepender dos seus pecados e é necessário resistir às dúvidas que o inimigo coloca. Amanhã estarei falando a você que você tem condição de identificar o mal. Você tem condição de ver se é o caminho de Deus ou não. Eu quero que você cuide dos seus pensamentos para que essas coisas aconteçam. E você vença o medo, assim como falei para o meu filho aqui. É o medo que tem medo da gente. Veja tudo com os olhos da fé. Avalie algumas coisas com o olhar da fé. Se você olhar e entender o que eu estou propondo nesse meu sermão, eu julgo que você vai ter força para se levantar. Eu julgo também que você vai conseguir dar ânimo para outra pessoa. E também percebo que se você colocar a palavra de Deus no centro, você vai perceber que ela vai ser uma espécie de guia, de luz, de lâmpada, como ela mesma diz. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra, uma lanterna que vai guiar você no caminho certo. Quer você ter essa vitória? Quer você ter essa restauração? Quer você trazer força e fé para sua casa e sua família? Então não pare, não retroceda, seja perseverante. Venha amanhã no Gol Six porque o Senhor vai falar mais uma vez com você. Essa é uma mensagem de remédio para ti. Remédio nem sempre é gostoso. Remédio nem sempre é colorido. Esse é um remédio para te ajudar a manter-se perseverante na palavra do Senhor. Que Deus o ajude, que o Espírito Santo esteja contigo e que você saiba que o Senhor está falando com você a cada manhã. Nós teremos uma oração nesse momento. E enquanto o irmão Jackson estiver orando, eu quero que você se una a nós e peça também a Deus mais força, mais perseverança, mais fé para enfrentar as lutas do seu dia a dia. Vamos orar ao Senhor. Oremos então. Santíssimo Pai que está no céu, nosso muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu plano de salvação para nós, pelo teu disponibilidade, pela tua disponibilidade constante, Senhor. Tu nunca está ocupado para nós, Pai. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. E eu quero, Senhor, embarcar, Senhor, neste plano teu. Quero ser parte, Pai, deste teu plano. Eu quero que o meu medo tenha medo de mim, Senhor. Não pelas forças que eu tenho, Senhor, mas porque eu tenho todo um projeto, Senhor. Eu participo de um projeto, Senhor, que é para salvar a mim mesmo e salvar outras pessoas, Senhor. E esse projeto vem de ti, Pai. Me dá, Pai,
estabilidade, me dá força, me dá ânimo, Pai, para que eu possa, Senhor, sempre estar endireitado nos teus caminhos, Senhor. Que eu nunca me desvio nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Eu quero e preciso, Pai, da tua presença. Eu preciso dos teus ensinamentos. Eu preciso da tua influência. Eu preciso do teu Espírito Santo, Pai. Não deixa, Pai, que eu fique simplesmente como ouvinte do Go Six, Senhor. Não deixe, Pai, que eu fique simplesmente sentado na escola sabatina, Senhor, ouvindo o pregador, Pai, mas que eu faça a diferença, Pai, que eu seja parte da, da, daquele, Senhor, que melhora a vida de outras pessoas, Pai. Me ajude nisso. Eu sei que sozinho eu não consigo, Pai, mas eu quero contar com a tua presença, eu quero contar, Senhor, com a tua instrução. Instrua-me, Senhor, 24 horas por dia, Senhor. Não deixa que o inimigo nem ninguém possa me desviar, Senhor. Permita, Senhor, que eu faça a diferença, Pai. Que eu, a cada dia, Pai, eu cresça mais e mais na tua obra. Cresça mais e mais em graça, Senhor. Me ajuda nisso, Senhor. Eu quero, Senhor, que meu medo tenha medo de mim, que as minhas dúvidas se distanciem de mim, Senhor. E que eu possa estar certo, Senhor, no teu caminho, que eu possa estar sentindo a tua presença. Não deixa que eu erre, Pai. Não deixa que eu vá em direção contrária, Pai. Mas permita que eu seja uma pessoa diferente a cada dia, Senhor. E que os sonhos que tenho, as pessoas às quais eu oro, Senhor, sejam impactadas, não pelo que eu tenho, não pelo que eu tenho em mim, pela minha capacidade, Senhor, que é nada, Senhor. Mas eu sou filho, eu sou instruído pelo Todo-Poderoso. E eu quero, Pai, entrar nesse campo, Senhor, que é o campo dos escolhidos, Pai. O campo daqueles, Senhor. Eu quero sentir a mesma coisa, Senhor, que Davi sentiu, Senhor, quando ele foi enfrentar Golias, Pai. Dá-me esse gostinho, Senhor, para que todos os problemas, todas as dificuldades, todos os impedimentos que eu tenha, Senhor, possam ser diminuídos, como foi com Davi, Senhor. Eu te peço agora na minha vida, na vida desse Go Six, Senhor, que nós tenhamos coragem, tenhamos disposição, nós aprendamos, Senhor, se for preciso dormir mais cedo, Pai, se for preciso fazer outras coisas, modificar o nosso ritmo de vida, Senhor, para nós sermos fiéis servos teus, Senhor, para que nenhum cansaço, excesso de trabalho, excesso de preocupação, ou desânimo, ou qualquer outro tipo de impedimento, Senhor, que nos faça distanciar de Ti, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos molde, nos coloque de forma, Senhor, que nós possamos ser resistentes e possamos ser também, Senhor, inteligentes, Pai, para tomar as decisões quanto à alimentação, quanto às pessoas que a gente se envolve, Senhor, quanto ao que assistir, Senhor, quanto ao tempo que é gasto na nossa vida, Pai. Me ensina nisso, Senhor. Me coloca para que eu possa estar preparado e que eu deixe de ser simplesmente um assistente, Pai. Que eu deixe de ser passivo e passe a ser ativo, Senhor. Me ajuda nisso. É isso que eu te peço. Abençoe, Senhor, essas pessoas que têm nos estimulado. Esses últimos sermões, Senhor, todos os sermões desse Go Six, Senhor, têm nos incentivado muito, Pai. Obrigado por essas mensagens. Obrigado por esse pastor, Senhor. Abençoe ele, abençoe a esposa dele, abençoe os filhinhos queridos dele. Abençoe, Senhor, outras pessoas que participam desse grupo também, que são ativos e não passivos. E anima aqueles, Senhor, que ficam só escutando, Senhor, como eu, Senhor, que possamos fazer parte, possamos frutificar, Senhor. Já está na hora da gente frutificar, Senhor. O nosso bambu, Senhor, já está bem enterrado na terra, Senhor. E se for preciso, Senhor, nos ensine que nós sejamos mais firmes, Senhor, no nosso conhecimento, para que a gente possa começar a falar para os outros, começar a pregar para os outros, Senhor. Que nós sejamos pessoas diferentes, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, entregando tudo nas tuas mãos. Em nome, por amor de Jesus. Amém.